Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós vamos estudar o coeficiente angular e a equação da reta, tá? Esse conteúdo aqui faz parte ainda da geometria analítica que nós estamos estudando, tá? E hoje nós vamos analisar esses dois fatores aqui. Bom, como eu já falei para vocês, né, o estudo da geometria analítica, que é uma parte da matemática, ele é muito importante, tá? Porque geralmente esses elementos que são chamados de elementos geométricos, eles podem ser descritos por algum tipo de equação, tá? Alguma equação consegue descrever esses elementos geométricos. Entre elas, né, nós temos a equação da reta, tá? No caso, né, o gráfico de uma função afim. Então, pode ser uma função afim, pode ser uma função de segundo grau. Então, sempre a equação da essa equação, né, vai ter uma reta ali. E a gente consegue determinar qual é essa equação da reta. Para a gente determinar a equação da reta, nós temos que descobrir uma coisa muito importante, uma coisa chamada de coeficiente angular, tá? Então, nós temos que descobrir o coeficiente angular primeiro, para depois a gente conseguir montar a equação da reta. E para descobrir o coeficiente angular, a gente precisa saber quais são as coordenadas, tá? Da mesma forma que nós vimos lá no plano cartesiano, as coordenadas do ponto x, do ponto y, nós precisamos dessas coordenadas para encontrar o coeficiente angular e nós precisamos dessas coordenadas para encontrar a equação da reta, porque qualquer equação ela vai ter uma reta no gráfico, tá? Então, o que representa o coeficiente angular aqui é essa letra m, tá? Esse m representa o coeficiente angular. Para me descobrir o coeficiente angular, eu vou ter que pegar y2 menos y1, x2 menos x1. E o que são esse y2, esse x2 e x1? São as coordenadas, tá? Então, sempre a gente vai estar analisando dois pontos. Dois pontos no gráfico vai me dar uma reta. Lembra, para eu conseguir fazer uma reta mesmo, eu preciso de duas coordenadas. Então, tem dois pontos e esses dois pontos podem estar sendo passados por uma reta. E esse ponto, cada ponto desse aí tem uma coordenada, tá? Tem um valor de x e tem um valor de y, tá? Os dois pontos têm isso aí, x e y. Aonde esse primeiro ponto aqui pode ser o nosso x1 e o nosso y1. E esse ponto aqui pode ser o nosso x2 e o nosso y2. Por isso que a equação da reta, tá? Para achar o coeficiente angular, a gente tem isso aqui, ó, y2 menos y1, x2 menos x1, que são as coordenadas desse ponto. Bom, depois que eu acho o coeficiente angular, que é representado pela letra m, nós podemos encontrar a equação da reta. E a fórmula para encontrar a equação da reta é essa daqui, olha só. Y é igual a y1 mais m, que nós já sabemos que é o coeficiente angular, vezes x menos x1. A gente vai ver um exemplo que vai ficar mais fácil da gente entender, né, como é que encontra esse x e esse y aqui. E no final nós vamos ter uma equação, tá? Então vamos lá. Um exemplo aqui. A gente quer determinar a equação da reta que passa pelos pontos. Aqui eu tenho o ponto A, 2 e menos 2, e o ponto B, 1 e 1. Bom, vocês já sabem, né? Isso aqui é um par ordenado. Então, isso aqui é x, isso aqui é y, tá? Isso aqui é x, isso aqui é y. Como esse ponto A é primeiro, então aqui nós temos o nosso x1 e aqui o nosso y1. E aqui, como é o ponto B é o segundo, nós temos o nosso x2 e o nosso y2, tá? Então, para encontrar a equação da reta, primeiro eu preciso achar o coeficiente angular. E para achar o coeficiente angular, é nessa fórmula aqui que eu apresentei para vocês, tá? y2 menos y1. Quem é o y2? O y2 é esse 1 aqui, olha só. É do ponto B, ó. Ele é o y2. Então vai ser 1 menos o y1 é quem? O y1 é menos 2. Aí vai ter um jogo de sinal, pessoal, tá? Esse menos aqui com esse menos aqui. A mesma coisa é para o x2 menos x1. Vou pegar o x2, que é esse 1 aqui, ó, é o x2, menos o x1, que no caso aqui o x1 é apenas 2. Então como é que fica? Fica assim, olha só. y2 é 1 e y1 é menos 2. Como tem o menos com o menos daqui, fica mais. Então fica mais 2. x2 é 1, x1 é menos 2. Então vai ficar isso sobre isso aqui. 1 mais 2 sobre 1 menos 2. E aí eu vou fazer a conta, né? 1 mais 2 vai dar 3. E aqui embaixo eu tenho 1, devo 2, fico devendo 1. E aqui eu posso dividir, ó. 3 por menos 1 vai dar menos 3. Logo, esse m aqui, olha só, pessoal, é o nosso coeficiente angular. Nós acabamos de encontrar. Agora, com esse coeficiente angular, nós vamos encontrar a equação da reta. Que reta é essa? A reta que passa por esses pontos aqui, ó. Ponto A e ponto B. A reta que vai passar por essas coordenadas no gráfico, tá? Então, vamos lá, olha só. A fórmula para contar a equação da reta é essa. Esse y aqui a gente vai repetir, tá?
Quem é o y1? O y1 tá aqui, olha só, é menos 2, então vai colocar menos 2. Esse outro y aqui não tem, tá? Ele não é nem o y1 nem o y2, apenas um y. Então você vai repeti-lo. Y igual. Quem é o nosso y1? Nós já sabemos. É menos 2. Aí tem mais m. O m é o coeficiente angular que nós descobrimos, tá? Ele é menos 3. Só que como tem o mais aqui, né? Mais com menos vai dar menos. Então vai ficar menos 3. Abre o parêntese. Esse x aqui não é nem x1 e nem x2. Então você repete. X menos. Esse aqui é o x1. O nosso x1 vale 2. Então coloca 2 aqui. E agora nós temos que fazer o quê? Resolver isso aqui, ó. Esse 3 vai multiplicar por esse x e depois vai multiplicar por esse menos 2, tá? Então vai ficar assim. Y igual, repete o menos 2. Menos 3 vezes x é menos 3x. Aqui, olha só, menos com menos vai dar mais. E 3 vezes 2 vai dar 6. Agora o que a gente tem que fazer aqui é organizar todo mundo de um lado só da equação, tá? Então, nós vamos organizar, vai ficar assim. Primeiro eu vou juntar quem der para juntar. Então, eu vou repetir, y igual. Aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho 6 positivo. Então, é aquela história. Devo 2 e tenho 6 para me pagar, vai me sobrar 4. Então, fica mais 4. O menos 3x eu só repito. E agora eu posso organizar, tá? Vou colocar todo mundo de um lado só. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Menos 3x, ele continua. O único que vai mudar de lado aqui é o y, tá? Ele vai vir para cá. Então você repete, menos 3x, mais 4. O y aqui está positivo, vem negativo, menos y. E aí você coloca igual a zero, tá? Só que aqui tem um detalhe. Isso aqui não pode ficar negativo. Então nós vamos multiplicar por menos 1, tá? Esse menos 1 vai alterar apenas esses sinais aqui. Então, menos com menos vai ficar mais, menos com menos vai ficar mais, e mais com menos fica menos. Então, igual a zero. Então, o que nós encontramos aqui, olha só, é a nossa equação da reta. 3x mais 4 mais y menos 4 igual a zero é a nossa equação da reta. Então, é como se nós tivéssemos aqui, olha só, o ponto A, o ponto B, a reta passando pelos dois, e a equação que forma essa reta é isso aqui, olha só. É 3x mais y menos 4 igual a zero. Vamos para um segundo exemplo, tá? Aqui a gente já tem o seguinte, nós temos já o gráfico e inclusive temos a reta. Olha só, eu tenho uma reta aqui que passa pelos dois pontos, ponto A e ponto B. E eu quero determinar a equação da reta. Então a gente já sabe, né? Tem que calcular o coeficiente angular e depois calcular a equação da reta. Para calcular o coeficiente angular, eu preciso das coordenadas de cada ponto. Então é só olhar aqui no gráfico. Olha só, o ponto A ele é formado por dois valores, pelo 2 do x e pelo 1 do y. E o ponto B, pelo 4 do x e pelo menos 1 do y. Então eu tenho as coordenadas, tá? Ponto A é 2 e 1, ponto B é 4 e menos 1. Logo, de novo, aqui é o meu x1 e aqui é o meu y1. Aqui é o meu x2 e aqui é o meu y2. Então, a partir do momento que eu tenho essas informações, eu consigo calcular o coeficiente angular usando aquela fórmula já apresentada para vocês. Então, eu vou só substituir agora. M, que é o coeficiente angular, vai ser igual. O nosso y2, se vocês observarem aqui, é menos 1, tá? Então, olha só, y2 é menos 1, você vai colocar menos 1 menos o y1. O nosso y1 é 1, então, menos 1 de novo. Embaixo, x2 é 4. 4 menos o x1. O x1 vale 2, então 4 menos 2. E aqui é só resolver, gente. Resolver na parte de cima, juntar, olha só. Eu tenho menos 1 e tenho outro menos 1. Eu tenho quanto? Tenho menos 2. E aqui embaixo eu tenho 4 e tira 2, fica 2. Então eu vou ter menos 2 sobre 2. Dá para dividir? Dá. Vai dar quanto? Menos 1. Pronto, achei o meu coeficiente angular. Ele é menos 1. Então agora eu posso encontrar a equação da reta, tá? Vou usar a mesma fórmula calculada no exemplo anterior e eu vou substituir. Vocês já sabem, esse y não tem, tá? Ele não é nem y1 nem y2. Então você repete. Y igual. Quem é o nosso y1? Aí eu vou vir aqui e olhar no ponto. É 1. Mais o m. O m é o coeficiente angular. Mais esse coeficiente angular. Só que o nosso coeficiente angular aqui deu menos 1, tá? Então você faz menos com mais, fica menos. E coloca o valor que ele deu, que foi 1. Abre o parêntese. Esse x de novo não é nem x1 e nem x2. Repete. Menos o x1. O x1 é 2, menos 2. E aqui do mesmo jeito vocês vão fazer igual fizeram no exemplo passado. Multiplicar esse 1 por x
e por menos 2. Então, eu vou repetir. Y igual 1. Aí eu venho aqui, olha só. Menos 1 vezes x dá menos x, tá? Quem quiser botar menos 1x dá no mesmo. Agora aqui, menos por menos dá mais. 1 vezes 2 é 2. E agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer, juntar, né? Logo, todo mundo, os números aqui, eu posso mudar de lado. Então, vou repetir aqui o 1, o menos x, o mais 2 e o y é o que vai trocar de lado. Ele está aqui positivo, vai vir negativo, menos y, tá? Vejam, o y geralmente é o único que muda para o lado de cá. Então é o único que vai mudar de sinal primeiramente. Então eu vou igualar agora a zero. E aqui dá para eu fazer a conta, ó. Tem um aqui e tem um 2 aqui, positivo. Eu posso juntar esses dois valores, tá? Depois. Bom, eu posso colocar em ordem primeiro, se quiser. Então eu tenho aqui menos x, menos y, 2, mais 1. Vocês podem colocar em ordem ou já podem ir resolvendo logo, tá? Igual a zero. Então eu vou ter aqui, olha só, menos x menos y, 2 mais 1 é 3. Como não pode ficar negativo aqui, sempre vocês vão multiplicar por menos 1. E vai só alterar o sinal, vai ficar x, aqui vai ficar mais, tá? Ó, era menos com menos fica mais, menos com menos fica mais com menos fica menos. Então a nossa equação da reta aqui é essa. X mais y menos 3 igual a zero. É a equação para essa reta aqui, tá? Então, pessoal, para vocês encontrarem a equação da reta, vocês precisam saber as coordenadas dos pontos que formam essa reta e descobrir com essas coordenadas o coeficiente angular e depois disso substituir na fórmula da equação da reta para assim vocês encontrarem a equação da reta.